Saudações a todos! Vamos buscar então no livro Instruções Psicofônicas, em que já falamos de outras vezes que a parte final dos trabalhos de desobsessão no grupo Meimei, no qual o Chico Xavier participava como médium psicofônico, e depois ali dos trabalhos, a parte final era reservada para espíritos que trariam algum ensinamento, né? E por conta de já terem vivido situações difíceis, já terem superados, ou então ali algum espírito amigo trazendo alguma colocação importante. Então era um tempo reservado, né, para um aprendizado mais profundo. Terminados os trabalhos de desobsessão, com aquelas situações de espíritos em condições muito difíceis, né? Sendo ali esclarecidos, assistidos nas suas necessidades. Então, nesta noite, diz aqui Arnaldo Rocha, o organizador do livro, né? Na noite de 23 de setembro de 1954, recebemos pela segunda vez a presença de Maria da Glória, uma entidade sofredora que se devota agora à nossa casa. Regressando ao nosso círculo de orações com a palavra falada, trouxe-nos nesta noite a sua história comovente que passamos a transcrever. Então ele chamou de consciência ferida, né? Essas sessões, essa parte da sessão era gravada, né? E depois então ele transcreveu. Meus amigos, Deus nos abençoe. Deus nos ampare. Depois de minha primeira visita, eis que torno a vossa casa, que funcionou para mim como um ninho de socorro e um tribunal de justiça. Mulher padecente trazia enlaçado a mim, qual se fora erva sufocante sobre árvore ferida, o espírito revoltado de meu próprio filho, cuja reencarnação impedi num processo de aborto, no qual, por minha vez, perdi a existência. Então, ela está relatando aqui uma encarnação, né? Em que ela, num aborto, perde também a vida, né? Num processo de aborto. Leviana e surda, narra ela então. Leviana e surda ao dever, adquiri compromissos com a maternidade, detestando-a. E por odiar o rebento que me palpitava no seio, procurei destruí-lo usando venenosa beberagem que igualmente me furtou a vida corpórea. Entretanto, se supunha que a morte fosse um ponto final à minha tragédia íntima, estava profundamente enganada, porque na poça de sangue a que se me reduziram os despojos, levantou-se diante de mim uma sombra acusadora. A princípio dessa nuvem amorfa, nasceu o choro incessante de uma criança recém-nata. Tentando emudecer aqueles vagidos angustiosos, inutilmente rezei, usando orações decoradas na infância. A nuvem, porém, jazia algemada ao meu próprio peito através de laços cuja consistência ainda hoje não posso definir. Abandonei amedrontado meu aposento de mulher solteira e, esquecendo o culto do prazer a que me dedicara, procurei fugir como se eu pudesse escapar de mim mesma. Perdi a ideia de rumo. Esqueci o calendário. De minha memória desapareceu a noção de tempo. Guardava a consciência de que a nuvem e eu corríamos sem cessar. Houve, contudo, um momento em que a sombra se converteu na forma de um homem que me perseguia amaldiçoando. Desnaturada, assassina. Anelei assim, depois da morte,
a vinda de outra morte que me afundasse no esquecimento. Ela está dizendo que ela estava desejando mais uma vez a morte, né? Depois da morte, porque aquela ela não tinha desejado, né? Mais uma vez não. Anelei assim depois da morte a vinda de outra morte. Então, depois de já ter perdido a vida, ela estava desejando perder a vida novamente, né? Para afundar-se no esquecimento. Sentindo sede, debruçava-me no charco. Torturada de fome, atirava-me nos detritos dos animais mortos do campo. Ah, como será possível alguém adivinhar na terra, enquanto a bênção do corpo físico é uma graça para o espírito que opera entre os homens, o tormento da consciência que edificou em si mesma o inferno que a envolve? Então, quando o espírito chega nesse ponto, né, de desejar levar ali o aprendizado, ele já se encontra numa situação muito melhor, né? Porque ele já quer levar ali a sua experiência, né? Minha existência passou a ser um suplício constante, terrível, inominável. Chegou, todavia, a noite em que, à maneira de náufrago fatigado, vim dar à praia de vosso templo. Mãos amigas apartaram-me da sombra agressiva a que me prendia agoniada. O alívio surgiu por fim. Entretanto, de alma conturbada, roguei esclarecimento para o meu desvario, embora conhecendo a minha culpa de pecadora penitente. Recebi de imediato a resposta. Aqui ela se refere, né, aos benfeitores espirituais que estavam ali assistindo, né, ali nos trabalhos. Então ela coloca: recebi de imediato a resposta. Um de vossos amigos, justamente aquele que me acompanha aqui nesta noite, com fins educativos, submeteu-me a longa intervenção magnética e, fazendo com que minhas reminiscências recuassem no tempo, vi-me no rio, menina mal nascida, amparada por nobre mulher. Então, nós vemos aqui ela retratando, ela nos relatando que o que aconteceu, né, por ocasião ali do seu desenlace, do seu desencarne, foi por ocasião do aborto provocado por ela mesma, em que toma ali uma medicação com o objetivo de expulsar o feto e, na verdade, ela acaba indo junto, né? E depois ela sentia, como ela narra, aquela sombra que a perseguia e que aos poucos foi tomando a forma de um homem. Na verdade, era o espírito reencarnante, né? Era o espírito que estava ligado a ela e que estava ali já no período de gestação, aguardando o momento da reencarnação, porque a reencarnação só se dá no momento do nascimento. Não aconteceu a reencarnação porque ela impediu a continuidade da gestação, né? E é surpreendida pela perda da vida ali no processo que ela busca pelo aborto, né? Nós vemos casos em que nem é exatamente a medicação que leva a mãe à morte. Há casos em que o espírito, temos relatos na doutrina, né? O espírito, ele se revolta tanto, né? Não como um caso que nós temos, não querendo realmente perder aquela oportunidade do retorno ao corpo de carne, né? O retorno a uma nova encarnação, ele se prendeu tanto ao útero da mãe que ele provocou uma hemorragia intensa, né? Ele como espírito, ele espírito comandando o corpinho, né? Porque o corpinho já estava, né, se desenvolvendo. Então ele, comandando ali o corpinho, ele causa a morte da mãe, né? E então ela está fazendo esse relato, né? Ela está agora em condições bem melhores, a ponto de trazer essa lição, essa importante lição para todos nós, né?
E vamos ver então que ela continua falando. Agora por ocasião em que ela foi trazida pela primeira vez a este grupo Meimei, a esse trabalho de desobsessão, um espírito, como ela diz, um dos colaboradores, dos trabalhadores aí da casa, fizeram num processo magnético, uma intervenção magnética, fazendo com que ela voltasse ao passado, né? E então vamos ver o que ela nos descreve. Para ser mais explícita, porque ela se viu uma menina nova, né? Junto de uma nobre mulher lá no Rio. Para ser mais explícita, devo adiantar que essa criatura era a Dona Mariana Carlota, a condessa de Belmonte, aia do imperador Dom Pedro II, ainda criança. Fui conduzida ao leito de pálida menina enferma que morria pouco a pouco. Então, relendo, né, para que nós entendamos bem. Para ser mais explícita, devo adiantar que esta criatura era Dona Mariana Carlota, a condessa de Belmonte, aia do imperador Dom Pedro II, ainda criança. Fui conduzida ao leito de pálida menina enferma que morria pouco a pouco. Essa menina era a princesa Dona Paula, que se afeiçoou a mim com natural carinho. Mas, por morte dela, eu ficava, aos 13 anos, novamente desamparada. No entanto, benfeitores do palácio estenderam-me braços generosos e fui mantida em São Cristóvão, na posição de criado humilde. Aos 20 anos de idade, desposei um artesão da casa real. Miguel era o nome do meu marido. 2 filhas vieram ao nosso encontro. A tentação dos prazeres carnais, porém, fascinava-me o espírito inferior. Foi assim que aceitei a proposta indigna de um homem que me arrancou do lar para a delituosa aventura. Na tela de minhas recordações, surgiu então a noite do dia 4 de setembro de 1843, noite festiva que consagrou o casamento daquele que era o imperador do Brasil. Mulher moça, esposa e mãe, olvidei minhas obrigações e fui à procura de quem passara a ser o adversário de minha felicidade, a fim de receber-lhe a companhia na rua direita, junto ao Arco do Triunfo, com o qual se comemorava a grande cerimônia. O Rio, nessa data, acolhia a nova imperatriz dos brasileiros. É necessário me detenha nesses fatos, esclarece o benfeitor que me auxilia, para marcar em nossa lição que o tempo não desaparece com o passado, continuando vivo em nosso presente, como estará também vivo para nós no grande futuro. Na noite a que me reporto, fui surpreendida por meu esposo numa atitude de desconsideração aos compromissos que abraçara. Miguel não resistiu. Respondeu-me à loucura com o suicídio. Transformou-se-me então a vida. Dificuldades sobrevieram. Enjeitei minhas filhas. Partilhei o destino do aventureiro que, em seguida, a minha irreflexão me atirou ao resvaladouro das mulheres de ninguém. Entretanto, a sombra do meu companheiro suicida nunca mais se apagou de meus passos. Seguiu-me, não obstante desencarnado, agravou-me as provações e reuniu-se a mim quando me desliguei do corpo de carne, num asilo de alienados mentais, depois de atribulada peregrinação pelo meretrício, pela prostituição, né? Escuros tempos assomaram-me à lembrança.
O caminho expiatório era um trilho de sofrimentos e reparações, e nós éramos dois condenados respirando a escuridão de noite profunda. Uma noite imensa, povoada de gemidos, de blasfêmias, de dor, até que renasci na carne, novamente em corpo de mulher. Amando-me e odiando-me ao mesmo tempo, Miguel intentara ser meu filho. Contudo, arruinei-lhe os propósitos, recusando a maternidade menos feliz, retornando nós dois deste modo às trevas de onde vínhamos. Então nós vemos aqui essa situação muito, muito delicada, né? Dolorosa, que perda de oportunidade, porque aquele marido que ela acabou, a fraqueza foi dele, evidentemente, né? Nós temos que ter condições de superar as situações que nos alcançam, mas ela foi uma indutora de um processo, e isso traz grandes responsabilidades, né? E então ela ia tê-lo junto a ela, dessa vez como um filho, mas ela acaba recusando. Agora, tudo de novo a recomeçar. Então, mais uma vez, aquela encarnação que ela acaba ali no meretrício, depois numa casa, num asilo, o marido se suicida com a decepção, do abandono, né? E depois essa tentativa, né, de retornar para junto dela, dentro dos planos de Deus, né, para que os débitos fossem ali aliviados, mas ainda não deu certo, né? Como ela nos relata. Agora, e ela diz: agora tudo de novo a recomeçar. Um século, meus amigos, um século de um erro a outro erro. Vede o martírio da mulher que em 100 anos nada mais fez senão transviar-se por invigilância. De 1943 até o ano findo, padecimentos novos me exacerbaram a luta, até que a prece e o amor me socorreram. Venho, pois, compartilhar-vos a oração, a fim de que me renove, de modo a partir dignamente ao encontro do esposo que buscou reaproximar-se de mim na condição de filho, para, de alguma sorte, ensaiarmos juntos a jornada reparadora. Com a presente narrativa, não tenho outro intuito senão dizer-vos que a vida está continuando, que o trabalho não cessa, que o tempo não morre, e que ai daqueles que caem, porque o soerguimento muitas vezes constitui fogo e fel no coração. Sou um espírito em reajuste, alguém que vos bate à porta rogando amparo. Pobre mulher que fala às outras, avisando-as quanto ao flagelo que nos aguarda cada vez que o nosso coração foge aos princípios superiores da senda de elevação. Expresso-me assim porque os homens, até certo ponto, são produto de nossa influência e domínio. Que interessante essa colocação, né? Interessante mesmo, vou repetir. Expresso assim porque os homens, até certo ponto, são produto de nossa influência e domínio, né? Porque todo homem tem uma mãe, né? Os homens que nos partilham o leito, que se nutrem do pão que amassamos, que nos absorvem os pensamentos e que nos ouvem as palavras, são nossos filhos e nossos irmãos, dependendo de nós para a vitória da justiça e do bem. Que o Senhor nos dê consciência de nosso mandato, que as companheiras presentes me ajudem com as suas preces, aproveitando igualmente a experiência aflitiva da mísera irmã que, em se perdendo há tanto tempo, ainda não conseguiu recuperar-se. Que Deus nos ilumine, Maria da Glória. Que profundas lições, texto para lermos, relermos, objeto de muitas reflexões,
para esses tempos em que muitas mulheres se colocam como inimigas dos homens, né? Não compreendendo as leis divinas amorosas que unem os dois para se completarem juntos, né? Nos mostrando aqui também o valor da vida dentro do útero materno, é uma vida, portanto, deve ser preservada, né? E então é importante que tenhamos, né? Tenhamos esse entendimento. E se porventura já tenhamos enveredado por esses caminhos, por alguma razão, no momento dos medos, nos momentos das inquietações, das inseguranças, porventura tenhamos já impedido que alguém retornasse ao palco da vida através de nós, que entendamos que Deus é Pai e que sempre nos dará oportunidade na mesma encarnação para nos dedicarmos à criança, nos dedicarmos a outras tantas crianças. E assim vamos trabalhando os nossos sentimentos, o nosso instinto maternal, vamos nos preparando para que num futuro, né, às vezes até na mesma encarnação ou numa encarnação futura, estejamos em condições, né, de aproveitar melhor a oportunidade bendita. Então ficam para nós essas reflexões, muitos pontos a meditarmos numa nova leitura, né, para refletirmos muito. Que fiquemos em paz. Amigos, sempre agradecidos pelas dádivas recebidas. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Continuemos com o livro Os Mensageiros. No capítulo anterior, Máquina Divina, André Luiz relatou: não se passaram muitos minutos e estávamos ao lado do agonizante, cuja situação preocupava o clínico espiritual. Nada resta senão a necessidade de concurso para o desligamento final. Aniceto recomendou observássemos o moribundo com atenção. Concentrando todas as minhas possibilidades, fixei o enfermo prestes a desencarnar. Notei com minúcias que a alma se retirava lentamente através de pontos orgânicos insolados. O agonizante retrai-se aos poucos e ainda não abandonou totalmente a carne, por falta de educação mental. Vê-se pelo excesso de intemperança das células, sobre as quais não exerce nem mesmo o controle parcial, que este homem viveu bem distante da disciplina de si mesmo. E no capítulo de hoje seguimos a desencarnação de Fernando, que se refere a esse relato anterior, né? No aposento, conservava-se determinado número de parentes aflitos. O médico encarnado examinava o moribundo com atenção. Foi aí que as duas entidades que se mantinham no quarto e que apenas nos haviam dispensado a usual saudação, se aproximaram do nosso instrutor, solicitando-lhe uma cooperação mais enérgica. Por favor, nobre amigo, ajude-nos a retirar meu filho do corpo esgotado. Há muitas horas estamos nesse transe e ele continua no estado de incompreensão dolorosa e terrível. Está absolutamente preso às sensações do corpo físico. Aniceto concordou, acrescentando: a irmã está incumbida de encaminhá-lo?
Precisamos ponderar quanto a isto, porque o desprendimento integral se verificará dentro de poucos minutos. Apenas obtive permissão para socorrê-lo nos seus últimos instantes. Meus superiores prometem ajudá-lo, mas aconselharam-me a deixá-lo entregue a si mesmo durante algum tempo. Fernando precisa reconsiderar o passado, identificar os valores que infelizmente desprezou. As lágrimas e os remorsos, na solidão do arrependimento, serão portadores de calma ao seu espírito irrefletido. A essa altura do diálogo interveio o clínico espiritual. Nossa amiga tem razão. Fernando não poderá acompanhá-la, mas tão nobre tem sido a intercessão materna que tenho instruções para conduzi-lo a lugar seguro, a uma casa de socorro, onde poderá colher o melhor proveito do sofrimento. Porquanto será asilado em zona vibratória inacessível às influências inferiores e criminosas, embora situada em regiões baixas. A aflição dos familiares encarnados aqui presentes poderá dificultar-nos a ação. Observem como todos eles emitem recursos magnéticos em benefício do moribundo. De fato, uma rede de fios cinzentos e francamente iluminados parecia ligar os parentes ao enfermo quase morto. Tais socorros são agora inúteis para desenvolver-lhe o equilíbrio orgânico. Precisamos neutralizar essas forças emitidas pela inquietação, proporcionando antes de tudo a possível serenidade à família. Modifiquemos o quadro do coma. Após alguns minutos em que nosso mentor operava, secundado pelo nosso respeitoso silêncio, ouvimos o médico encarnado anunciar aos parentes do moribundo. Melhoraram os prognósticos. A pulsação inexplicavelmente está quase normal. A respiração tende a acalmar-se. As 3 senhoras respiraram aliviadas. Dona Amanda dirigiu-se o assistente à esposa do moribundo. Convém que vá repousar, levando as suas cunhadas. O senhor Fernando está muito tranquilo e a situação é francamente favorável. Permaneceram num aposento somente o médico e um irmão do agonizante. A melhora súbita tranquilizara a todos, e aos poucos os fios cinzentos que se ligavam ao enfermo desapareceram sem deixar vestígios. Abramos a janela, disse o médico satisfeito. O ar talvez acelere as melhoras do nosso amigo. Fundamente espantado, reparei que 3 rostos, horríveis pela expressão diabólica, surgiram de repente no peitoril e interrogaram em voz alta: Como é? Fernando vem ou não vem? Ninguém respondeu. Notei que Aniceto lhes dirigiu significativo olhar, compelindo-os a desaparecer. Meia hora passou, dentro do qual o médico e o senhor Januário, quase despreocupados do agonizante, pelas melhoras havidas, encetaram uma conversação animada relativamente a problemas do mundo. Aproveitou Aniceto a serenidade ambiente e começou a retirar o corpo espiritual de Fernando, desligando-o dos despojos, reparando eu que iniciara a operação pelos calcanhares, terminando na cabeça, a qual por fim parecia estar preso moribundo por extenso cordão, tal como se dá aos nascituros terrenos. Aniceto cortou-o com esforço. O corpo de Fernando deu um estremeção, chamando o médico humano ao novo quadro. A operação não fora curta e fácil. Demorara-se longos minutos, durante os quais viu nosso instrutor empregar todo o cabedal de sua atenção e talvez de suas energias magnéticas.
A família do morto, informada pelo senhor Januário, aflita, penetrou no quarto ruidosamente. A genitora do desencarnado, porém, auxiliada por Aniceto e pelo facultativo espiritual que nos levara até ali, prestou ao filho socorros necessários. Daí a instantes, enquanto a família terrena se debruçava em pranto sobre o cadáver, a pequena expedição constituída por 3 entidades, as 2 senhoras e o clínico, saía conduzindo o desencarnado ao Instituto de Assistência, reparando eu, contudo, que não saíam utilizando volitação, mas caminhando como simples mortais. Sentia-me fortemente impressionado com o aparecimento daqueles rostos satânicos quando se abrir a janela. Retirando-nos da residência, o instrutor me fitou atento e disse: "Não se preocupe tanto, André, com os vagabundos que esperavam nosso irmão infeliz. Só não penetraram na câmara de dor porque a nobre presença maternal impedia tal assédio. Cada criatura na vida cultiva as afeições que prefere. Fernando estimava os companheiros desregrados. Não é, pois, estranhável que tenham vindo esperá-lo na estação de volta à existência real." Paulo de Tarso, no capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, afirma que o homem está cercado de uma grande nuvem de testemunhas. Ora, essa informação foi endereçada ao espírito humano há mais de 20 séculos. Cada um, pois, tem um séquito invisível a que se devota na terra. Mais tarde, quando a coletividade aprender a grandeza das lições evangélicas, todo homem terá cuidado na escolha de suas testemunhas. E aqui termina o capítulo, né? Esse capítulo tem vários pontos assim bem interessantes, né? Que se referem à doutrina, né? Ao momento do desligamento do corpo, a permissão, né? Que é requerida, né? Aos amigos superiores, à espiritualidade maior, para que realmente haja todo um cuidado, né, toda uma ajuda quanto a esse desligamento, essa presença amorosa da mãe, né, em auxílio nesse momento, as restrições aos quais ela tem, né, para atuar como o Aniceto o fez, mas que a sua condição e a sua devoção permite também a proteção do seu filho, né, com relação às entidades menos felizes. Então é bem interessante quando do desligamento dele também, essa menção que André faz, essa operação que se inicia, né, esse desligamento dos despojos, que se inicia pelos calcanhares, terminando na cabeça, o cordão que é também citado por André, que nós sabemos desse cordão fluídico, né, que liga o espírito ao perispírito, ao nosso corpo físico, e que quando nós nos desligamos do corpo, ele é rompido, né? E interessante aqui ele colocar que o Aniceto cortou o cordão com esforço, né? Provavelmente devido à condição moral, né, do Fernando, né? Tanto é que André relata aqui a nós, né, que essa expedição constituída por 3 entidades, né, essas 2 senhoras, aos quais uma é a genitora do desencarnado e o clínico, né, que estava ali à frente dessa operação, né, de desligamento, saíra conduzindo o Fernando ao Instituto de Assistência, mas caminhando como simples mortais, né? Então, interessante isso, né? E que bênção toda essa ajuda que o Fernando recebe diante da sua situação, né? Então, a gente precisa realmente acreditar que essa
esse amor que os espíritos têm por nós, né, está conosco. Simples assim, né? E o cuidado também, né, com essa nuvem de testemunhas que nós cultivamos na nossa vida como encarnados, que estarão conosco também. Nós compartilhamos com essa nuvem de testemunhas, com os espíritos afins, né? E eles nos aguardarão na espiritualidade também para continuar esse combinado, né, que nós fizemos em algum momento e que nós cultivamos até os dias de hoje. Então, todo homem terá cuidado da escolha de suas testemunhas, né, quando aprender a grandeza das lições evangélicas. Então, a gente está nesse caminho, mas ainda temos muito aí a fazer, né? Temos muito a fazer e escorregamos demais. E às vezes nós não identificamos as armadilhas justamente por conta dos nossos interesses, né? Então é voltar os nossos olhos aos céus, né? Sempre agradecidos pela oportunidade que temos da vida e fazer por onde mesmo, né? Sermos melhores e vencer a nós mesmos. Então esse é o ponto. Leiam um capítulo, sempre importante lerem um capítulo. É de muito aprendizado, tem muitos pontos aí interessantes da doutrina, né? Façam a leitura. Quem tem o conhecimento do Livro dos Espíritos vai imediatamente lembrar de todas aquelas questões que são colocadas, né, para nós e exemplificadas por André, né, que faz com uma maestria tremenda, né, um cuidado, uma leveza e ao mesmo tempo uma profundidade aí desses ensinamentos tão importantes, tão significativos para todos nós, né. Então, por hoje é só. Né? Reflitamos a respeito, que Jesus nos abençoe e até a próxima.